Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao CompactCast, o seu podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. Meu nome é Fernando Franklin e hoje vamos falar de uma coisa muito interessante: inteligência artificial nos seus investimentos. Hoje eu estava lendo uma notícia sobre um resultado de uma empresa e ao final dessa notícia algo me chamou a atenção. No final dela estava escrito assim: reportagem escrita com auxílio da inteligência artificial. Fiquei pensando em como que pode estar sendo usado isso aí na reportagem. Espero que de uma forma bem supervisionada. Afinal, eu tenho visto aí e tenho utilizado, né, a inteligência artificial, principalmente aí o ChatGPT e o Gemini, ou o Bard, né, que é do Google, e faço alguns testes neles. E o grande ponto que a gente descobre é que realmente funcionam muito bem, desde que você faça perguntas bem feitas. Então, por muitas vezes, quando eu vou utilizar para poder fazer teste, para poder entender, para poder fazer algo mais rápido, a gente acaba percebendo que você precisa escrever melhor. Então, às vezes, não dá certo. Por exemplo, teste simples. Se você vira para ele e fala assim, qual que é a taxa de juros ao mês de uma taxa de juros ao ano de 11%. Dependendo da forma que você escreve isso, você está querendo fazer uma taxa equivalente, né? Então, você quer converter aquilo ali em taxa ao mês. Mas dependendo da forma que você escreve, ele acaba convertendo, fazendo uma divisão por 12, o que não é correto, né? A gente sabe muito bem disso, porque existe os juros compostos. Então, você precisa instigá-lo a corrigir, e às vezes ele continua errando, tá? Mas serve para você fazer pesquisas, para você fazer informações rápidas, quando você tem algum conhecimento ali, mas você está com um pouco de dúvida, então você pode utilizar alguma coisa nesse sentido, serve bastante. No caso, para poder fazer uma análise de um balanço, uma reportagem aí que eles entraram nisso aí, não sei como que foi feito. Se eles fizeram para poder fazer uma revisão de texto, se eles fizeram para poder gerar uma estrutura de texto e depois eles colocaram os números, mas eu já vi várias vezes usando números que deu meio errado, né? Então, é interessante, eu acho que é fundamental a gente aproveitar a inteligência artificial. Acho que as empresas estão utilizando cada vez mais, mas temos que tomar cuidado. Então, assim, para você, nos seus investimentos, como que você pode fazer? Primeira coisa, você pode usar para estudar, desde que você confirme, né, você queira confirmar um entendimento. E se tiver um pouco de dúvida, tem que realmente pesquisar numa fonte bem confiável, não dá para simplesmente usar. Especialmente, né, se você estiver usando as ferramentas gratuitas, porque as que são pagas, elas têm alguns filtros a mais que garantem uma certibilidade maior. Mas é importante a gente ficar de olho nisso, entender como é que está funcionando, ajustar, fazer todo aí o controle do conhecimento usando essas ferramentas e aprendendo ali com ela. Então, se você não usa, comece a usar, porque lá na frente com certeza você vai precisar. Mas voltando um pouco antes disso, já existe uma forma de inteligência artificial no mercado financeiro há muito tempo, são os robôs, né? Basicamente são aqueles robôs que a pessoa coloca lá um parâmetro e ele emite a ordem de compra de acordo com aquele parâmetro, fica comprando e vendendo ali para você. Você coloca lá, se cair tantos por cento, faz isso, se subir tantos por cento, faz aquilo, se mudar isso aqui. Então você tem vários parâmetros que você pode colocar, não vou entrar no mérito aqui, porque eu acho que fica muito técnico, né? Mas você pode colocar diversos parâmetros que vão te ajudar ali. E a grande diferença que eu vejo da maioria dos robôs é realmente os parâmetros. A maioria já tem parâmetros pré-estabelecidos e você está comprando aqueles parâmetros, e não a funcionalidade de enviar e receber as ordens, né? São coisas diferentes. O mais importante é realmente o parâmetro, que é um analista que criou aquele parâmetro ali, que criou aquela estratégia de investimento para fazer daquela forma. E aí, se você está comprando fora do robô, inclusive, você pode levar em consideração que existe o robô e se aproveitar um pouco disso, tá? E passando para os mundos mais atuais, a gente tem que pensar na inteligência artificial, inclusive, de como que as empresas estão utilizando, como que está sendo o investimento em cima disso, se isso vai trazer resultados positivos para ela ou não. De vez em quando a gente pega e liga para uma empresa para ter um atendimento de saque, essas coisas, e aí você vai por WhatsApp e você cai nesses automáticos, né, nesses chats automáticos, às vezes é muito ruim porque você não consegue sair do lugar, né? Então você fica fazendo falta, você tenta falar com uma pessoa e não consegue, então faz falta isso também. E da mesma forma eu acho que nos investimentos vai fazer falta.
Você pode usar muita coisa de forma automatizada, muita coisa de forma inteligência, mas você precisa ter em algum momento ali um humano por trás, tanto para você recorrer, né, para tirar das suas dúvidas e esclarecimentos, para poder pesquisar um pouquinho mais a fundo, tanto para você poder trocar uma ideia aí, né, de possibilidade de investimento. Porque se todo mundo usar o robô, todo mundo usar o mesmo robô também, vai todo mundo fazer a mesma coisa. E aí, se todo mundo está fazendo a mesma coisa, não tem jeito de dar certo, porque para poder acontecer, um tem que estar comprando e outro tem que estar vendendo, né? Então, não dá para todo mundo estar na mesma linha de raciocínio. Então, temos que ter essas diferenças. É importante a gente aprender a utilizar as ferramentas novas. Vão surgir muitas outras, provavelmente vão ter cada vez mais ferramentas específicas para o mercado financeiro, para os investimentos, para as finanças pessoais. E é fundamental a gente aprender, conhecer, entender, mas a gente tem que ter um passinho atrás e pensar que muita coisa ainda vai depender, sim, de uma mente por trás ali, conversando, pensando, vendo possibilidades, né, porque as respostas não vão ser automáticas, vão depender. A resposta que eu sempre dou para o Fernando é diferente que eu dou para o João, que eu dou para o José, que eu dou para a Maria, né, e que eu dou para a Amanda, para a Paula, para a Joana, e assim vai, falando aqui nomes aleatórios, tá? Então, qualquer pessoa que a gente vai dando respostas, né, a gente tem que ser uma resposta padronizada para aquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa, padronizada não, é personalizada para aquela pessoa. Porque aquela pessoa tem uma demanda, tem um objetivo, tem um perfil de risco, cada um tem um jeitinho, uma história por trás, um momento de vida, tudo que aconteceu antes, tudo que vai acontecer depois, que vai interferir ali nas decisões de investimento dela. Então, é fundamental todo esse conhecimento para você poder pensar e montar uma estratégia correta. Mas é isso, pensem muito a respeito disso, conheçam sobre a inteligência artificial, entendam que pode ser um caminho aí para os seus investimentos, para você poder evoluir, mas nunca dependa exclusivamente disso, pelo menos não por enquanto. Até a próxima.